Olá, queridos, graça e paz. Novamente estamos aqui nessa live, nesse estudo sobre o Apocalipse. Ontem terminamos o capítulo 11, falamos bastante sobre as duas testemunhas, né, que provavelmente sejam Enoque e Elias, por não terem passado pela morte. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 12. O capítulo 12 de Apocalipse, ele vai tratar sobre a mulher e o dragão. Essa história, ela vem falar, tanto a igreja, ele vem falar de Israel, né? Israel durante toda a sua história, os momentos que passaram, vai falar sobre a igreja, vai falar sobre a própria perseguição que Maria sofreu com José, quando Jesus nasceu, a tentativa do diabo matar Jesus. Então ele vai desenrolar esta história que vai dar compreensão de que se refere a alguns personagens, né? A igreja, a Israel e o próprio Senhor, quando ele é perseguido pelo diabo que tenta matá-lo de qualquer forma já no início do seu nascimento, tá? Então, essa é uma visão que João tem no céu. João está no céu e ele está tendo essa visão de uma mulher vestida de sol, né? Uma mulher que a luz está debaixo dos seus pés, tem coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então essas 12 estrelas faz muito uma referência a dar um entendimento que seja realmente falando sobre as 12 tribos de Israel, falando sobre a nação de Israel e também falando sobre a igreja, tá? E o texto, versículo 2, diz que ela está grávida, sofrendo dores de parto. No versículo 3, ele também vê no céu. Aí a coisa, a gente começa a ter uma noção do que seja esse reino espiritual que age e que a gente não vê, mas ele é uma realidade. Ele viu no céu um grande dragão vermelho e tinha na sua cabeça, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, já começa a dar uma característica do que seja este dragão. Dragão é o próprio diabo. Ele tem astúcia, ele tem poder, tá? E ele é vermelho, fala de morte, fala de destruição. E toda vez que a gente fala sobre chifre fala sobre poder e autoridade. A gente vai ver isso mais algumas vezes aqui na frente, mas você vai ter a consciência de que chifre fala de poder e autoridade, tá bom? Então, o versículo 4. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu. A gente já viu sobre isso, né? Isaías, o capítulo 14 de Isaías vai falar sobre isso, o que subiu o coração do Lúcifer. Como eu falei, essa palavra só vai aparecer na Septuaginta, que era uma tradução do hebraico para o latim. Esse nome vai aparecer ali como um ser brilhante, né? Nós falamos sobre isso. E ele bota no coração dele que ele vai subir ao céu acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele está acima de todo mundo. Até aí, esse sentimento dele de estar acima dos outros, que não seja o próprio Deus, é uma coisa, mas só que já é ruim. Mas logo depois ele diz: exaltarei o meu trono sobre os montes da congregação e tal. E lá no versículo 14 ele vai dizer: subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí, querido, aí a coisa deu muito complicado para ele, tá? Muito complicado, porque por causa disso, olha o que o versículo 15 vai dizer lá em Isaías 14: e contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Olha a consequência desse orgulho, dessa vaidade que aquele ser que está na presença de Deus, que tem tudo da eternidade, tudo da glória, menos, claro, aos atributos divinos que só cabe ao próprio Deus, né? Nas 3 pessoas que nós já falamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compõem a pessoa de Deus, só eles têm. Mas esse camarada, abaixo de Deus, ele era tudo. Mas a vaidade sobre o coração. Isso, queridos, eu digo sempre, não basta apenas nós termos conhecimento, eu conheço e tal, até porque nós não vamos
sair daqui PhDs, catedráticos em Apocalipse, muito longe disso, tá? E é difícil de fechar questão em muita coisa. Mas uma coisa fica para nós, que a vaidade é um problema muito sério. Muita gente começou bem e acabou mal. E gente que começou tão bem e hoje está bem e terminou bem. Ezequiel também vai falar sobre isso, Ezequiel 28:16, a partir do principalmente o versículo 16, que ele fala: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Então é muito sério, muito, muito, muito sério, tá? Se a crente se achar alguma coisa, porque a gente está vendo o exemplo disso aqui. Versículo 17 vai dizer: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Se a gente começa a se achar demais, queridos, é o princípio do fim, é o princípio da queda. Aí o versículo 5 ainda, no capítulo 12, ele vai dizer: e deu à luz a um filho varão para reger todas as nações com vara de ferro. Está falando de Jesus, tá? E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então Jesus reassume o trono depois da morte, né? Evidentemente. E a mulher foge para o deserto, é alimentada durante 3 anos e meio, depois volta para Israel. E a história que a gente já conhece, os evangelhos falam sobre isso. E ele também vai falar que houve batalha no céu, Miguel com o dragão, mas não prevaleceram, nem achou mais lugar para eles lá, porque ele é expulso, tá, da presença do Senhor, é expulso da glória de Deus. E ele é precipitado, o grande dragão. Então, quando a gente fala de grande dragão, é sempre o diabo, tá? É a chamada de antiga serpente, que engana o mundo desde o princípio, desde Adão. Ele vem enganando. Começa com Adão e não parou mais por aí, não parou mais por aí, tá? E serão precipitados, assim como ele foi precipitado para a terra, aqueles outros 1/3 de anjos que se transformaram em demônios. Muito bem. E ele continua dizendo: agora é chegada a salvação, e foram lançado o acusador dos nossos irmãos, que de dia e de noite ficavam os acusando perante o Senhor. Então eles foram lançados do lado de fora. Isto vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. E o versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, a vitória é nossa, uma frase muito conhecida do principalmente pastor Gesiel Gomes: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sempre terminava assim, começava assim. E pela palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Tá? Então, fidelidade ao Senhor é até morrer. E o versículo 2 vai dizer: pelo que alegrai-vos nos céus e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar. Ele está falando daqueles que estão sendo exaltados, alegrando-se na glória, na eternidade. Mas ai da terra e do mar, ou seja, ai daqueles que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o tempo dele está acabando. Então ele está vindo com ira. Mas esse é o papel dele. O diabo está irado. Eu sempre falo isso. O dia que ele deixar de ficar irado, ele deixa de ser diabo. Tá? Então, isso demonstra uma alegria no céu, tá? E o quanto será ruim para aqueles que ficarem aqui, porque vão sofrer uma ira terrível de coisas que estão previstas a acontecer. Né? Eu falei que durante esse capítulo ele vai falar muito sobre a mulher. E a igreja representa durante o tempo de Israel também, os livramentos. Se refere a muita coisa, mas também é escatológico. Então a gente precisa entender isso. Antes que, mas isso fala lá do tempo dos reis que perseguiram, mataram os judeus, levaram cativo. Também. Mas fala muita coisa do futuro que vai passar, principalmente quando o Senhor vier dar livramento a Israel na grande tribulação. Isso é um dado importante, tá? E já chegando no versículo 17, para a gente ganhar tempo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então veja bem, ele está falando dos restantes da sua descendência, porque muitos serão mortos, né? Judeus aqui, muitos, já foram muitos, e na grande tribulação, muitos judeus serão mortos, tá? E ele está dizendo aqui que vai pelejar com os restantes da sua descendência, tá? Muito bem. Porque
o último versículo ele vai dizer: e o dragão parou sobre a areia do mar. Isso significa o seguinte: o dragão, o diabo, ele está sobre a terra. Ele está como a areia do mar, fala de povos, nações, muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas. E ele está sobre ele. 1 de João 5,19, a gente já viu isso, né? Sabemos que somos do mundo e que todo mundo está no maligno. Aqui o mundo vai estar no maligno, né? Aí a gente chega agora no capítulo 13. Capítulo 13. Agora tem coisas muito interessantes agora no capítulo 13, muito interessantes. Olha o que ele vai dizer. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Então, veja bem, toda vez que fala que a besta que subiu do mar, veio do meio da multidão, é o anticristo. O anticristo é uma pessoa. Ele será incorporado pelo diabo, por Satanás, e terá todo o poder delegado. Esse camarada vai fazer coisas tremendas, tremendas mesmo, tá? Mas ele terá sobre seus chifres 10 diademas. Então, o que eu estou falando do chifre? Chifre significa poder e autoridade. Quando a gente fala de chifre, a gente faz lembrar aquele poder e autoridade que por exemplo, as cabras, os bodes, né, que tem aquele chifre, eles se garantem enquanto eles tiverem chifres. Porque o chifre dá autoridade. Quanto maior o chifre, mais bravo ele é, mais briga ele quer, mais ele quer se impor. Esse chifre fala exatamente sobre isso, sobre essa autoridade. Só que esses chifres serão quebrados, tá? Porque esse poder, essa autoridade foi otorgado, não é inerente a eles. E ele será, e essa autoridade, esse poder será quebrado, tá? Então, veio do meio do homem, tá? Com autoridade sobre os homens. Ele vai ter muita, muita autoridade sobre os homens, e os diademas também vai falar sobre isso. Quando a gente falou no capítulo 12, a gente falou que o dragão, ele tem sobre a sua cabeça coroas, tá? Vem sobre a cabeça dele. Então, a autoridade que Satanás tem é diferente da autoridade que a besta vai ter, que o falso profeta, que a gente vai falar já já, vai ter também. São poderes delegados pelo próprio diabo. Então, versículo 2. E a besta, tá? Que vi semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, leão e tal. O dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande autoridade. Então, quando fala desses animais, fala das características desses animais, né? Com força, a rapidez, a soberba, a altivez que alguns animais têm, como a força do urso, o leão, né? Que é altivo, é prepotente. Ele fala muito nesse sentido, e que autoridade ele vai ter sobre os homens, sobre o mundo todo. E no versículo 3, e as suas cabeças, também vi a sua cabeça como foram ferida, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha, esse camarada vai ser seguido. O mundo está maravilhado com esse poder que Satanás deu para a besta. Eles ficam maravilhados, porque ele vai se apresentar como se fosse um Cristo, redimidor dos povos, redimidor dos problemas dos povos, que já está numa luta. Olha as coisas que nós vimos lá nos capítulos anteriores. E ele vem como um cara para resolver problema. Vamos lembrar que a manifestação do anticristo, ainda que ele já esteja desde o início, a partir do arrebatamento da igreja, a manifestação dele de poder e mostrando quem ele é ainda não aconteceu, mas vai acontecer agora. Todo mundo vai ver um líder, porque o mundo hoje busca um líder. O que se fala mais nos globalistas, principalmente aí, nos movimentos principalmente socialistas, e do globalismo, é uma liderança única. O mundo precisa de um líder. Esse já é um discurso que a gente já está ouvindo. Esse camarada vai ser isso, tá? E a terra toda vai se maravilhar disso.
E no versículo 4 vai dizer que eles adoraram o dragão. Eles ficaram tão encantados com o que o dragão fez, que o próprio diabo vai ser adorado pelo mundo. E versículo 5, foi-lhe dado da sua boca que proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridade de atuar por 42 meses. Então, esses 42 meses são os 3 últimos anos, né? A chamada segunda parte da grande tribulação, em que poderes sobrenaturais esse camarada vai exercer. Tanto ele, que agora vai aparecer também já à frente, o falso profeta. O tempo está fechando, o tempo está acabando. Tá? E o versículo 6. Então abriu a sua boca de blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo, dos que habitam no céu. Ele está blasfemando o nome do Senhor e o seu tabernáculo. Ou seja, o templo já está construído? Provavelmente vai estar construído. Tá? E falando e blasfemando contra a eternidade. E ele continua dizendo, e foi permitido para ele fazer guerra aos santos e vencê-los. Quais são esses santos? A igreja não está mais aqui, a igreja está nos céus. Santos são aqueles que ficarem aqui. O evangelho continuará sendo pregado, esse povo vai ter gente convertendo? Vai. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil, mas muitos vão se converter. E quem que está pregando esse evangelho? Lembra dos 144 mil judeus? Estão pregando. Lembra das 2 testemunhas? Estão pregando. E conforme uma pergunta ontem que veio da irmã, na verdade foi uma pergunta, foi uma afirmativa, a morte e a ressurreição daqueles homens, que eles pregavam, os sinais que eles faziam, testificavam que eles pregavam a verdade, pregavam a palavra do Senhor. Tá? E esse tempo de salvação vai ser tanto para judeus, né, que foram se convertendo, como para gentios que também se converteram. É possível? É difícil, mas o mundo todo, apesar de ter uma influência mundial, há muita gente que não vai entrar nesse processo. Vão adorá-los, né? Vão adorá-lo, todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tá? Esse camarada, ele tem um poder de manipulação de massas. Ele vai manipular massa, vai usar todos os meios. Hoje em dia, então, é muito fácil, porque como a gente percebe que o mundo é manipulado? O mundo é manipulado muito, muito facilmente. E para questões que você fala, por que ele se preocupa com isso e não se preocupa com outras coisas? Vou dar um exemplo muito rápido. A respeito do que aconteceu nos Estados Unidos, a polícia americana, policiais brancos mataram um cidadão negro. Absurdo, absurdo. E o mundo todo entrou em manifestações. Black Lives Matter, importam, vidas negras importam, tá? Ok. Queimaram, quebraram, no mundo todo, principalmente nos grandes centros. Puxa vida, estou muito preocupado com as vidas negras. Isso é conversa fiada. Porque se importasse, estariam olhando para a África, que milhares e milhares de negros, tá, estão morrendo lá em guerras tribais. Ninguém faz isso. Crianças morrendo direto no mundo todo de fome. Ninguém vê isso. No próprio Estados Unidos, jovens adolescentes morrendo em guerras de gangues lá, em redutos, em lugares de negros. Eles não estão preocupados com isso. Mas eles querem fazer um confronto. E esse movimento globalista é justamente para jogar, fazer uma guerra entre raça, entre religiões, entre minorias. É um caminho que este camarada vai entrar. Porque manipula. Mas se a gente vê, isso é uma demonstração apenas, que como o mundo, as pessoas, a sociedade do mundo todo, por mais que se achem inteligentes, são manipuladas. Gados. São gados. Que fazem as coisas e não sabem nem por que está fazendo. Porque está fazendo isso. E a gente viu tantos testemunhos de negros que não aceitam esse tipo de coisa. Entendeu? Que não aceitam esse coitadismo porque sabem que isso é manipulação.
Muito bem. E esse versículo, o interessante que no versículo 8, ele vai falar sobre isso, e no versículo 9, uma coisa que me chamou muito a atenção, muita atenção. Ele vai dizer, se alguém tem ouvidos, ouça. Eu falei, lá nas cartas da Ásia, as 7 cartas da Ásia, toda vez que fechava-se a carta, falava, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Espírito Santo, Espírito do Senhor. Aqui não tem Espírito Santo. Ele diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Porque, como nós falamos, o Espírito Santo vai estar aqui? Vai, mas não tem a sua ação ministerial, para que a gente entenda. De estar falando dos corações dos homens, o Espírito derramado, ele é dado por medida, como era no Antigo Testamento. É uma coisa que chamou bastante atenção. Então, aqueles que são mortos serão mortos, né? O versículo 10 vai falar isso. Os que tiverem que serem mortos serão mortos, tá? Serão mortos, tá? E não tem como escapar disso. Versículo 11. Esse tempo vai ser um tempo muito difícil. Começa difícil assim, no arrebatamento da igreja, e já no início da segunda metade as coisas ficam piores ainda. Versículo 11 fala, vi subir da terra outra besta. Outra besta, olha. Só que essa besta agora sobe da terra. Fala dos povos, fala de algo que já está nas sociedades. E tinha 2 chifres, e era semelhante ao cordeiro, e falava como dragão. Ele falava como dragão. Então esse camarada, ele tem uma atividade com esse ser maligno chamado diabo. Ele tem 2 chifres, ou seja, para ele também foi otorgado autoridade. A autoridade. Quando ele fala que ele é semelhante a um cordeiro, parece que ele quer se semelhar a alguma coisa religiosa. Relembrando que Jesus é comparado a uma ovelha, que foi o matadouro, que é o sacrifício completo, total, tá? É o cordeiro pascal, que morreu por nós, pelos nossos pecados. E eles querem se assemelhar, como sempre, tentando imitar as coisas de Deus, como Satanás fez sempre desde o início. Tá? Então esse vai ter uma influência tremenda sobre o mundo, na questão espiritual, muito, muito, muito mesmo. Ele vai ser o grande líder de uma falsa religião que será estabelecida, tá? Que já vai sendo costurada e já está sendo costurada. Eu acho que eu falei que o Papa que está em Francisco já está trazendo entendimentos com as igrejas, as chamadas igrejas protestantes, né? Eu quero que o pessoal entenda mais as igrejas mais tradicionais protestantes, para dar um entendimento melhor, a anglicana, a episcopal, as ortodoxas, né? Que para se voltarem a um convívio novamente, porque são irmãos, esquece o passado, está todo mundo perdoado, continua. Essas coisas estão sendo costuradas. Ninguém falou não, eu vi. Tá? O próprio Papa falando sobre isso. Mas aí entra o versículo 12. Ele diz, exercia toda a autoridade, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Ou seja, o falso profeta, tá? Que agora é o falso profeta, que é um homem também, ele vai levar com que o mundo adore a besta. Olha só, ele faz com que o mundo adore a besta, que é o anticristo. Está montada a trindade satânica. Olha mais uma cópia do que eles fazem a respeito de Deus. Deus é formado por 3 pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles fazem a mesma coisa. O dragão, que quer se semelhar a Deus, né? ao Pai, né? Como ele quis lá, nós já acabamos de ver isso ainda há pouco. O anticristo quer se semelhar a Jesus. O anticristo ele quer se assemelhar a Jesus. E o falso profeta quer fazer o papel do Espírito Santo. Então veja que é toda uma articulação em cima disso, né? As pessoas vão ficar, uau! No versículo 13 vai dizer que eles operam grandes sinais e maravilhas, fazem coisas tremendas, e eles vieram para enganam os povos. E levam o mundo a adorar uma besta que eles fazem, a uma imagem da besta, para adorar a besta. Então,
2 Tessalonicenses 2 vai falar, né, sobre isso, que eles têm, versículo 9, cuja vida dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios. Eles vão fazer sinais que vão realmente, se pudesse, enganaria até os escolhidos. Não é para nós. Esse que enganaria até os escolhidos é para esse tempo. É para esse tempo. Tá? Versículo 15. Versículo 15. Tá? E foi dado fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eles vão fazer a imagem e falar, vão. E quem não adorar essa imagem é morto. Lembra de Daniel? Lá, Daniel, os amigos de Daniel, na verdade é o livro de Daniel, Daniel capítulo 3. O Daniel, porque Daniel orava. Misael, Ananias e Azarias, que eu não gosto de chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é um nome babilônico. Esses três, eles não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor. A gente vê isso em Esdras 3, tá? Porque não queriam se dobrar diante da imagem, porque eles tinham plena convicção seguinte: se o Senhor tiver de livrar, livra. Se a gente tiver de morrer pelo Senhor, a gente vai morrer pelo Senhor. Então, aquele tempo parece que é revivido, né? É revivido. Então, esse líder mundial, ele quer o ecumenismo, ele quer juntar as igrejas, ele quer que haja uma igreja universal. Ele chama de uma igreja católica, que significa universal, com um único líder, que são eles. Aí, nós estamos chegando aqui a um momento muito interessante, tá? Que é uma das coisas que mais o mundo fala, que tem filmes, que tem tudo que a gente ouve já durante muito tempo. Até mesmo antes de ser crente, muitos de nós já ouviam falar sobre isso aqui. Versículo 16, presta atenção. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Então, nesse tempo, aqueles que se dobrarem diante da besta, aqueles que aceitarem esse governo do anticristo e do falso profeta, o que eles vão fazer? Vai botar um sinal na mão direita, tá? E na fronte. Que sinal é esse? Vamos ver aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor. Ele diz que para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal, olha só, o sinal ou... Então o sinal é uma marca. O sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Na mão ou na testa vai levar ou o sinal, o nome ou o número da besta. Você está resolvido. Ah, mas esse sinal que vai na mão é o códex que fica debaixo da pele? Pode ser. Pode ser. Alguma coisa vai identificar o mundo, as pessoas todos, que não vai poder, sem esse sinal, sem essa marca, pode ser um chip. É um chip que a gente vem falando há muitos anos, que hoje é uma realidade. As pessoas usam, principalmente as pessoas, os ricos, chip por causa de sequestro, tem uma série. Isso já não é novidade para ninguém. Mas vai levar uma marca. A gente não sabe de que forma isso vai funcionar, mas é provavelmente isso. Porque as coisas evoluem de tal forma, né? A gente sempre fala que essa revelação progressiva, a gente tem uma compreensão melhor. O que possa ser isso aí, tá? Mas não vai poder comprar. Ou seja, se você não compra com chip, com uma marca, com... O pessoal fala que código de barra, se falava muito de código de barra no passado, né? Código de barra, marca da besta, puxa, cuidado, tudo é código de barra. Então, mas algo que vai ser muito específico, claro e evidente para nós, igreja, que seremos arrebatados, isso não vai fazer diferença. Mas para aqueles que ficarem, eles vão ter consciência disso. E sabe que eles vão viver o tempo de Daniel, o tempo de cativeiro na Babilônia, porque aquele povo está vivendo um cativeiro na Babilônia. Babilônia tem um significado espiritual tremendo durante todo o período da igreja de Israel e principalmente nos finais dos tempos. Babilônia, é o tempo de Babilônia.
que fala de ocultismo, espiritismo, opressão, blasfêmia, tudo que transgride a santidade de Deus. Babilônia representa isso aqui. A grande questão é a seguinte, querido, nós não somos gado. Nós não somos gado. Então, a questão da marca da tatuagem, provavelmente esse sinal aqui seja uma tatuagem, pode ser uma tatuagem, algo que alguém coloque a tatuagem na testa, tal. E eu não sei se é plausível essa questão da tatuagem. Não sei se é plausível. Eu sei que é um assunto delicado, invariavelmente não se fala nisso, porque muita gente na igreja está com tatuagem. E eu sei que é um assunto polêmico, delicado, mas uma coisa eu sei, são as motivações que a gente faz isso, tá? Eu só vejo um exemplo na Bíblia, de alguém que teve orgulho da sua tatuagem, das suas tatuagens forçadas. Foi Paulo. Ele disse, carrego comigo as marcas do Senhor Jesus. Se a gente tem uma marca para glorificar o nome do Senhor, glória a Deus. Se não é, a gente tem que repensar nisso. Mas isso é outro assunto, tá? Versículo 18. Aqui a sabedoria. Já terminando aqui o nosso tempo e a nossa aula, o nosso capítulo. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é número de homem. O número de homem. E o do seu número é 666, 666. A gente já aprendeu que o 7 é o número da perfeição. E o 6 é do homem porque o homem foi criado no sexto dia. O Senhor falou que o homem trabalharia apenas por 6 dias, descansaria no sétimo, porque o sétimo seria o dia do Senhor. Então é um número muito significativo para ser um homem de Deus, para ser o número do homem. E este cidadão vai levar esse número porque ele não vai chegar a 7, não vai chegar a 7 nunca, tá? Então, ele leva a marca, tá? O seu nome e o seu número. É algo para a gente realmente pensar, como foi falado aqui a respeito dessa preocupação que a irmã colocou. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar em ter uma vida reta diante do Senhor, para que isso tudo aqui seja uma revelação para aqueles que não forem arrebatados, estiverem nesse tempo aqui e certamente passando por situações muito difíceis. A palavra de Deus vai ser um consolo, porque como a gente já falou, né, quando o Apocalipse foi escrito, foi para um consolo de um povo que ia sofrer muito, né, a partir de João, ali no final do primeiro século, chegando ao ano 100. E consolo para aqueles que forem ficar após o arrebatamento da igreja. Há uma pergunta aqui, tá, que a gente já está terminando. Ele diz, o anticristo vai nascer como uma pessoa normal ou vai possuir uma pessoa? Pergunta da irmã Márcia Bia, nossa assídua aluna. O anticristo é uma pessoa. E quando ele nascer e ele crescer, e certamente ele já está aí, eu não sei se ele vai ter consciência daquilo que ele será. Provavelmente ele já esteja aí. Provavelmente o próprio diabo já esteja trabalhando para que seja ele. E talvez ele não tenha consciência disso, mas vai ter. Ele vai ter. Quando isso vai acontecer? A gente não sabe. Já está sendo tudo trabalhado, os fatos que a gente já falou a respeito de Israel, os judeus messiânicos que já vêm preparando a vinda do Messias, já estão preparados para o Messias chegar? Preparados. Já existe conversa de construção do templo? Existe conversa a respeito do templo. Está tudo engatilhado. O cenário já está sendo montado. E talvez, e provavelmente, o cenário mais significante de tudo isso, tá? Eu creio que o cenário mais significante de tudo isso vai ser quando a igreja for arrebatada. Porque quantas coisas vão acontecer nesse mundo? A gente não tem ideia da catástrofe que vai ser, tá? O desespero que vai ser. De pessoas sumindo, crianças sumindo. Vai ser algo jamais imaginável. Jamais imaginável. E isto vai acontecer. Esperamos em Deus, que todos nós, a gente não pense sequer em estar nessa situação.
porque certamente será um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade em todos os tempos. Queridos, segunda-feira, 10 da noite, vamos falar sobre o capítulo 14. Provavelmente a gente entra no 15 e no 16, tá? E 17 e 18 vai falar sobre a Babilônia religiosa, a Babilônia comercial, né? A política, cada ser desse, cada besta dessa, o falso profeta e a besta, vai ter a sua ação na sua área. A gente vai falar bem rapidamente sobre isso aí, tá bom? Então espero você próxima segunda-feira, 10 da noite, é a nossa última semana, tá? Semana que vem é a nossa última semana. Espero que você possa estar conosco para nós entrar naquela reta final, tá? Eu sabia que hoje ia ser um dia de falar coisas bem, digamos assim, desagradáveis a respeito, principalmente que a gente fala de anticristo, falso profeta. É um assunto que ninguém quer ouvir, mas a gente precisa conhecer a palavra que o Senhor deixou para nós. Amém, queridos? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Segunda-feira, querendo Deus, estaremos de volta. Tenha uma boa noite na presença do Senhor, querido.